Episódio número 4. Comunique Podcast mais uma vez aqui pra você. Quarto encontro nosso. E hoje, né, eu, Gui Pilar, que você está cansado de ver por aí, host desse querido podcast, minha digníssima esposa, Israeli Machado. Eu aqui. Que tá aqui sempre pra me controlar e tal, né, dar uma equilibrada na balança, né? Segurar um pouco a língua. Isso aí. E a convidada de hoje é uma convidada ilustre, famosa no meio digital, criativa. A gente pode chamar ela de... Inclusive, vai ser uma polêmica que a gente vai levantar, de redatora, escritora, / copywriter no processo, tá? E se demora, ainda tem alguém que chama ela de social media no meio do caminho. E a gente vai fazer essa transposição, essa clareza. E o assunto principal desse podcast, basicamente, é criatividade. A gente vai mostrar para você o método que a Bella Franceschini, que é a nossa convidada do dia, trouxe ela para um crescimento meteórico dentro do digital, tanto um crescimento de seguidores, de fato, de audiência, quanto um crescimento financeiro. A bicha botou grana no bolso também. Antes da Bela falar, vou lembrar um pequeno episódio que aconteceu, 4 meses atrás? Que foi quando a gente conheceu ela pessoalmente. Sim. Que o Guilherme não tem um pingo de papa na língua, né? Aí ele viu você, não sei se você vai lembrar disso, ele viu... Você tá aqui, você é famosa, hein? Muito bom, aí você falou exatamente isso agora. Adorei. Gente, um prazer estar aqui Uma com das vocês. garotas prodígios do digital. Conte-me. Aí. Me botou na posição do Harry Potter agora, né? Um prazer estar com vocês aqui hoje e falar um pouco sobre a minha jornada aí no digital, a forma como eu faço as coisas e, quem sabe, dar alguns ensinamentos para quem está nos assistindo aí. Show de bola. É isso. E a gente faz essa brincadeira de garota prodígio porque a gente vai na vibe que o digital tem muitos garotos prodígios, né? Tiver uma molecada de 20 anos, que a gente se inclui, inclusive, né? A molecada de 20 anos. Mas tinha uma galera realmente com 18, 19, 20 anos ganhando muita grana, inclusive deixando muito marmanjo chateado com esse processo. E, Bela, eu gosto de começar sempre do começo, né? De onde veio Bela? Quem tu é na fila desse pão? O que você foi projetada na adolescência a fazer? E como que tu caiu de paraquedas nesse caminho, nessa jornada do digital? Abre teu coração. Massa. Eu sou filha de 2 pais médicos. Nossa! Por essa tu não esperava, né? Logo assim de cara, já começou assim. Temos a primeira ruptura do episódio. Mas também neta de professora, então eu cresci muito rodeada por livros e muito apaixonada pela educação, como em geral. Então eu sempre amei ler, amei escrever. Quando eu era mais nova, eu escrevia fanfics, não sei nem se você sabe o que é isso. Sobrei. Escrevia fanfics, não vou falar com quem, Justin Bieber, mas tudo bem, ninguém precisa saber, entendeu? Só todo mundo que tá assistindo agora. Mas comecei aí nessa parte mais da ficção e depois, mais pra frente, também comecei a ler mais sobre comportamento humano e me interessar mais pelas pessoas, né? E durante toda a minha adolescência ali, momento de tomar essa decisão profissional, o meu pai, ele queria muito que eu fizesse medicina. A minha mãe não queria que eu fizesse medicina. Então, eu tinha os dois lados, exatamente, os 2 lados dentro de casa. E para mim nunca foi uma opção fazer medicina, nunca gostei de biologia, sempre foi a minha pior matéria no colégio. Mas eu também nunca fui aquela pessoa de humanas ou de exatas, sabe? Eu sempre gostei muito de matemática. E eu também sempre gostei muito de português, história e outras matérias ali mais de humanas, assim. Então, no momento da decisão do vestibular, eu pensei, putz, o que eu vou fazer? Vou fazer administração. Padrão pra aquele nossa... clássico, né? E quantos anos você tem, Bela? Eu tenho 26. Que é meio que a profissão dos perdidos ali, né? Aí. Tipo assim, vou abrir um leque gigante de opções. Aí meu pai falou, bom, então agora tu vai poder administrar hospitais. Daí eu falei, não é bem assim. Não é bem por esse lado. Exatamente. Mas foi bastante tranquilo, assim, essa minha decisão para eles. E aí entrei na faculdade, fiz toda a faculdade, me formei. E durante esse tempo eu trabalhei com consultoria para empresas, então eu acabei me aproximando bastante desse mundo de negócios. Mas a gente sabe que faculdade não prepara para empreender, né? Então eu sempre olhava os empreendedores que eu ajudava ali e falava, nossa, eu nunca vou empreender. Porque empreender é um caos absurdo e horrível. Porque assim, tu não tem um horário para trabalhar, tu não tem
Essa coisa de, putz, acabei agora, deu as preocupações do trabalho, tipo, tudo misturado com vida pessoal. E eu falava, não, eu vou ser funcionária, eu vou fazer carreira dentro de empresa. Sempre foi meu objetivo. E aí, logo no final da faculdade, eu entrei em uma empresa de dados que se chama SimilarWeb, que é uma empresa de inteligência de mercado da internet mesmo ali, de sites e tal. E acabei virando CLT nessa empresa logo que eu me formei. E na pandemia, eu estava muito infeliz nessa empresa. Não me adequava ao 9 às 18, não me encaixava. Tanto é que quando começou a pandemia, nas primeiras semanas eu fiquei muito aliviada, porque eu podia finalmente ficar em casa, sabe? Trabalhando de casa, que era uma coisa que eu sempre fui apaixonada. E aí, naquele ano ali de 2020, eu acabei conhecendo uns grandes players do digital e conheci o mercado de infoprodutos, que eu não conhecia antes. Já era, foi pega pelo vírus. Explodiu a minha cabeça. Porque o que eu odiava nos negócios? O negócio físico, tem que ter estoque, tem toda a logística, tem toda a função para tu começar um negócio, tem que colocar uma grana. Aí, quando eu vi aquela coisa do conhecimento, eu falei, caraca, como assim? Tu começa muito pequeno, tu começa com a potência da internet. É muito isso. E na época eu já tinha um Instagram literário. Então eu falava sobre livros. Que legal, que legal. Que era um Instagram bem pequenininho, assim, tinham 5 mil seguidores, alguma coisa assim. E eu comecei a produzir conteúdo mais intencionalmente para quem queria começar a ler, colocar a leitura na sua vida. E aí foi meio que ali no final de 2020, eu vi uma vaga de copy. E eu falei, o que é copy? Chegamos no ponto alto. Sempre isso, né? O que é copy? O que é isso? E aí eu descobri que era escrever ali pra internet, criar campanhas, alguma coisa assim. E me apliquei para uma vaga dentro de uma agência e passei. Por quê? Porque o especialista me acompanhava no meu Instagram literário e gostava que eu falava de leitura e tudo mais. Então, tipo assim, o primeiro ponto que fica muito claro pra mim nessa história é o quanto eu era muito introvertida. Mas o quanto se expor faz diferença no resultado, né? O quanto colocar a cara lá, fazer... Às vezes a gente pensa que ninguém tá vendo, né? Ninguém tá olhando, ninguém tá acompanhando. E é uma pessoa que tá acompanhando que gosta e que começa toda uma história muito legal. Eu falo muito sobre isso, Bela. Traduzo isso muito pros clientes da gente. Que é trazer... primeiro, você citou 2 pontos dentro de um, né? Você citou o ponto das métricas de vaidade, sem querer nesse processo, porque... Principalmente isso é muito mais coisa até de quem está começando, né? E de quem ainda não teve determinados resultados sobre... Tô com pouca views, tô com pouco seguidor, a galera compra seguidor, entra em sorteio, enfim, faz um monte de firula. E a gente levanta muito para os nossos clientes, que são clientes sempre voltados para o nosso meio, né, de tickets mais altos e tudo mais. Falou, velho, você não quer 1 milhão de seguidores, você não quer 100 mil views nos teus stories. Primeiro que você não tem nem capacidade de aderência para tanto cliente assim, tá? E outro ponto, se tu pegar o número de seguidores que tu tem hoje, na verdade, tu pega os números de visualizações que você tem hoje e transforma isso em cliente de uma hora para outra. Você vai quebrar. Você não consegue abraçar esses caras. Então foca numa coisa. A tua mensagem precisa chegar e impactar uma pessoa todo santo dia. Se tu tiver todo santo ano, além de todo o teu ticket usual, teu faturamento que já acontece, indicações e tudo mais, um novo cliente todo santo dia sendo impactado pelo Instagram, você tá rico. Se tiver, por exemplo, um produto que custa 3, 4 mil reais, você tiver novas 365 vendas no ano, você fatura mais 1 milhão no ano. As pessoas, elas subestimam o passo pequeno, né? Sim. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha carreira. Eu nunca subestimei o passinho que eu estava dando a cada dia para conquistar o que eu queria conquistar. Que foi isso que deu esse apanhado grande em pouco tempo, né? Exatamente isso que tu tá falando. E nisso a gente entra na síndrome do empreendedor, né? Que o empreendedor ele tem seus limbos, tanto criativos quanto operacionais, sobre você precisa delegar. E aí vem a galera com a história do delegar e eles delargam a coisa, né? Então, preciso delegar. Contrata 2 pessoas que eles nunca se viram na vida, os caras não sabem nada do que ele faz pra mim isso aqui. E vira de novo aquela bola de neve de problema, né? Vai muito com isso que você falou de, velho... o papel de ser um empreendedor, tanto no digital como em qualquer outro negócio, ele tem os seus passos simples que precisam ser feitos. E a gente vê muito, inclusive no digital, que a gente tem essa síndrome do crescimento absurdo de uma hora para outra, que a galera basicamente às vezes se sente muito importante.
Eu não vou abrir minha campanha de tráfego para olhar, tá na mão do meu gestor de tráfego. Eu escrever minha copy, eu fazer o meu post, não, alguém faz para mim. E esse é o ponto. Muitas vezes, por você não estar dentro da operação, fazendo aquilo que é muito simples, a parte bem bocó da parada, o desempenho é completamente diferente. E ter esse nosso dedo como especialista faz o jogo ir muito melhor, né? Demais. É exatamente isso que você está falando. Eu fico pensando. A gente tem que delegar, não delargar, né? Aí, nisso que entra a vida do empreendedor, de você ter que ter tempo para tudo, e o dia só tem 24 horas, porque você tem que delegar. Aí, para você delegar aquela função, você tem que estar fazendo outras funções, mas aí você tem que acompanhar aquela função. E aí você fica naquele limbo o tempo todo. E aí eu imagino no seu caso, que você copy, aí você já tem o sarrafo bem alto para isso. Aí como você vai delegar para fazer uma coisa que você faz muito bem? É um desafio muito louco. Mas antes de você falar essa parte, conta a diferença de copy para escritora. Pelo amor de Deus. Para clarear a dúvida, tem uma dúvida generalista que é o que é copywriter? Aí a gente explica o que é copywriter de maneira rasa. O cara fala, então é um redator. Aí você tem que trazer um pouquinho de diferença. Então ele é um social media. Aí a cara do copywriter faz assim. Então... Social media não, pelo amor. Que trem é esse, Bela? O que um copywriter faz? E deixar claro pra todo mundo que copywriter não é o cara que escreve o post, né? Perfeito. Tá, primeiro o copywriter e o escritor. O que acontece? A principal diferença que eu acho que esclarece muito isso é que o escritor, aquela pessoa que escreve livros, que tem ali os seus artigos e etc., ele escreve muito mais para ele. Então, ele está externalizando os sentimentos dele, os pensamentos dele, a criatividade dele, enquanto que o copywriter nunca escreve para ele. Ele sempre escreve para o outro. Então, eu tenho o meu público aqui, o que essas pessoas querem ouvir, como que elas querem ouvir, como que eu consigo conduzir essas pessoas para um lugar. Então, escritor e copywriter é muito essa diferença. Um está muito mais dentro, né? Aquela imagem daquele romântico escritor lá sozinho, escrevendo as suas palavras, e o copywriter não. O copywriter está muito em contato com o público. E o copywriter e o redator, basicamente, o redator comum, clássico de agência de publicidade, ele faz muitos trabalhos que não são copies. Então, o que é a copy? Copy é aquele texto que a gente escreve que precisa gerar uma ação na pessoa. Pode ser uma venda, pode ser uma conversão inicial. Então, participa do meu evento gratuito, pode ser pega a minha isca digital, mas tem que gerar uma ação. O redator nem sempre vai escrever com o objetivo da ação. Então, a gente vê artigos em jornais que não têm o objetivo de ação e, teoricamente, muitas vezes precisa ser imparcial. O copywriter nunca é imparcial. O copywriter é completamente parcial naquilo que ele está falando. Ele está argumentando sobre alguma coisa. Então, ele não quer que a pessoa saia dali... e eu vou decidir o que eu penso. Não, tu precisa pensar dessa forma aqui, porque eu tô te mostrando por A mais B que é isso. Então, tem muito essas diferenças. E o social media? Eu amo essa profissão de social media, só que não. Eu acho que existe um problema muito... Obrigado. Aleluia, Senhor. Existe um problema estrutural na profissão, que é um cara que faz tudo. E o faz tudo não faz nada. Porra nenhuma. Exatamente. No carioquês, isso. No gauchês, nada. Então, o social media acaba num limbo ali. E ele acaba vendendo muito a hora dele, que é uma coisa que no digital não é legal, porque o digital está aqui justamente pela questão do escalável. E ele vira um fazedor de post, que é a primeira pessoa que é demitida quando o projeto começa a perder grana. Então, acaba que é uma profissão que tenta suprir uma necessidade, mas não supre 100%, e aí se torna descartável, né? Então, a gente pode dizer que o copywriter não nasceu, né? Que acredito que não. Mas ele tomou uma ascensão maior com os infoprodutos. Muito. Eu acredito que o que aconteceu com a profissão é que, assim, pensa só. Tem copywriters dentro de agências? Tem. Só que uma agência ela tem uma estrutura tão robusta que o que chega no bolso do copywriter é isso aqui.
Quando a gente tem a possibilidade do copywriter negociar diretamente com o infoprodutor, diretamente com o cliente, ele consegue pegar um bolo maior. Quando a gente tem a possibilidade dele negociar com uma pessoa que não tem custo de logística, não tem custo de local físico, não tem um monte de despesas, ele consegue um bolo ainda maior. E aí que vem essa parte sexy da profissão do copy, que é essa grande escala de eu escrever um texto e ganhar R$80 mil em comissão. Por quê? Porque o meu contratante, ele não tem custos muito grandes, e vocês dois sabem, porque vocês dois têm negócio físico e sabem como que é a margem de um negócio físico versus a margem de um infoproduto. E na margem de um infoproduto eu consigo pegar um bolo maior à medida em que eu vou aumentando esse bolo também, né? Então é muito isso que ficou muito sexy no copy com os infoprodutos. Eu tô quase querendo virar copy. Gente, vocês têm que cuidar, porque eu levo todo mundo pro lado da copy. É porque eu já amo. Eu sempre falo pra ele, nossa, ser escritora é uma profissão que eu admiro tanto. Eu acho lindo, eu acho incrível, intelectual. Olha um escritor sentado. Você fala, gente, que pessoa incrível. Ela acha bonito. Olha isso, eu acho bonito. Não importa o que ele faz, mas o copy, ele não bonito. fica igual um escritor sentado. Não, mas o aí copy normalmente tá com 18 telas na cara assim, ó. Mas aí Não ela enxerga falou o mais a lado luz. sexy do negócio. Eu tô pensando, nossa, não tenho, de repente, tanto talento pra ser escritora, falar de dentro de mim, mas tô gostando. Tu já é e tu nem sabe. Eu que eu suspeito. Normalmente, os copywriters falam que eu sou copywriter. Eu não me assumo copywriter porque eu acho que vocês, o copywriter de verdade, que só faz isso, ele é muito melhor que eu. Eu escrevo muito bem, eu tenho uma escrita persuasiva, eu gosto de fazer, inclusive é o que eu mais gosto de fazer, é pensar no processo criativo, só que eu gosto de pensar no processo criativo. Eu não gosto de ir no detalhe da narrativa para escrever todos os pequenos e grandes gatilhos e micro-narrativas do processo. Eu gosto de pensar na big idea do processo. Cara, eu preciso disso. Criem um organograma e um fluxo sobre isso e sejam felizes. Um trabalho muito de estrategista, né? Isso aí. A questão do copywriting é que é copywriting. Então, ele tem que escrever. Tipo assim, eu já entrei em contato com várias pessoas que assim, eu sou copywriter. Ele não tem eu writer. sou copy, mas eu não escrevo. Então, tu não é copywriter, meu filho. O copy tem que escrever. Você só é louco mesmo. Senão, tu só tá palpitando mesmo. Ou tu é um estrategista que sabe do que tá falando. E eu acho incrível um trabalho conjunto de estrategista com copywriter. Pra mim, é o melhor dos mundos. Não, é o namoro perfeito, né? Nossa, um cara que pensa na bom. big idea e o escritor, o redator, o copywriter que traz o processo, a prática, isso, né? De saquei a ideia, deixa eu fazer o meu. Exatamente. E muitas vezes também a big idea vem do copywriter e o estrategista traz o feeling dele pro processo. Então assim, putz, não tá indo, não é nesse caminho, ou nossa, é nesse caminho. Vou trazer uma polêmica, então. Você acredita que possa existir um copywriting estrategista? Todo copy que está num nível mais avançado precisa pensar estrategicamente. Porque pensa só, eu estou escrevendo uma narrativa que vai te levar do ponto A para o ponto B. E eu estou desenvolvendo toda essa narrativa. Eu preciso entender o que eu vou fazer nesse caminho para te levar daqui para lá. Então, isso é estratégia. Isso é construir uma estratégia de peças. Então, por exemplo, se eu vou fazer um funil de e-mails, eu não vou fazer o primeiro funil vendendo, o segundo funil contando uma história, o terceiro e-mail. Tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma estratégia nisso. Quando o copywriter chega a pleno e a sênior, ele precisa ser estratégico. Não tem nem... Então... Assim, não é destaque, entendeu? Sim. Eu sou um copywriter estratégico. Meu filho, pelo amor de Deus, né? Então ela levou a polêmica pro meu lado, tá? Você que é social media, que você... no carioquês, você não é porra nenhuma. No Porto Alegrense... No gauchês, pode ser. No gauchês é nada, tá? Porque realmente social media, a gente já contratou alguns e todas as vezes a gente dá com a cara na parede do tipo, velho, ele faz design no Canva que não é um designer. 100% isso, Ele cara. faz uma copy que não é uma copy, porque ele replica alguma coisa de alguém e modela. Na hora de postar não tem estratégia, então ele também não é estrategista. Ou seja, ele é um executor de qualquer trem que dá na mão dele. E ele ainda atrasa tudo. Exato, isso aí é excelente. Então, e não tem nem o comportamento, entendeu? Eu Se tivesse o comportamento, ainda dava pra tentar ajudar, mas assim, nem o comportamento. Fazendo um jabá pra Bela, você que pensa em ser copywriting, você que já tá no meio, ou você que é social, faz o curso da Bela, entra lá no... Vai estar o arroba dela aqui embaixo na descrição. Vai no perfil dela e compra o curso dela, porque no dia que a gente tiver todo santo copywriter
conseguindo ser estrategista, eu acho que metade das dores da humanidade, acho que a fome tá a diminuir no planeta. É capaz. O copywriter pode Inclusive, fazer muitas coisas. Continuando os tapas, gestor de tráfego também, me ajuda a te ajudar. Minha mãe sobe campanha, você precisa fazer alguma coisa além, pelo amor de Deus. Gente, eu já tive tanto problema com gestor de Não, tráfego. é meu calcanhar de Aquiles. Eu acho que, sei lá, todas as pessoas que a gente já conversou na vida teve problema com gestor de tráfego, menos o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, eu acho que tá incrível o trabalho dele, aí né? você fala assim, você não teve problema. Não, eu sou tranquila, meus clientes são incríveis, a minha vida é maravilhosa. Aí tu, tá. Mas eu faço um convite a você, gestor de tráfego, a fazer o que eu fiz. Eu comecei com gestão de tráfego, odiei e mudei. Você não precisa ficar fazendo algo que você não sabe fazer e não faz bem feito para mudar. Dá tempo, tá bom? Mas, Bela, dentro dessa ainda polêmica mercadológica, é muito doido a gente levantar a bandeira de chamar as coisas de profissão. Porque até, vamos, sendo bem... inclusive, deve ter gente que está escutando a gente que nunca, não sabe nem quais são essas nomenclaturas. Inclusive, se você não sabe ainda, dá um Googlezinho para auxiliar o processo. Mas é muito louco a gente parar para pensar que, em tese, a gente tem 5 anos de alta do mercado. Porque antes disso a gente tinha os nossos queridos dinossauros, como nosso querido Vitor Damasio, Érico Rocha e companhia, que já estavam no meio. Então a gente tem ali, 2018, começou o processo a aquecer, a pandemia fez o gargalo estourar a tampa, 22 passou uma peneira, tirou metade do mercado para fora e aqui estamos em 2023 sobrevivendo, né? Exato. Cara, o que você acha que é o futuro desse processo? Porque tem 2 opiniões que são clássicas acontecendo. Uma, tá saturado. Todo mundo ama falar que tudo tá saturado, né? Tá saturado, tem um monte de gestor de tráfego, tem um monte de copy, tem um monte de estrategista, tem um monte de agência. Gente competente. Tem um monte de produto, vocês ainda estão lançando e-book, para com isso, que não sei o quê. E tem a outra ponta de... Cara, nem começou. Então, qual que é o futuro desse nosso mercado? E uma outra polêmica intrínseca a isso é... A gente pode chamar o digital de um mercado? Ou ele é mais um meio nesse processo? Boa. Sobre o futuro, eu gosto muito de olhar para o mercado americano. Então, eu acredito que a gente segue padrões que acontecem lá. E quando a gente olha para lá, a gente vê que as coisas... estão muito mais estruturadas lá, né? Então, dentro disso que tu falou da questão das profissões, lá tá muito bem alicerçado que o copywriter tem o júnior, o aprendiz, o júnior, o pleno e o sênior. Uma pessoa que vai contratar sabe diferenciar um do outro. A pessoa que está começando sabe qual que é o caminho dela. Aqui a gente ainda não tem isso. Eu quero contratar um copywriter. Muitas pessoas vêm até mim, quero contratar um copywriter. E eu pergunto, mas para fazer o quê dentro da tua empresa? Post. Ai, a gente sofre, Mas é né? isso. A gente sofre. A maioria vem com essa. O Instagram não tá muito legal. Eu só sinto que eu tô precisando vender mais. Acho que tem que explodir tudo e fazer tudo de novo. Mas não tem essa clareza na cabeça das pessoas... Nem quem contrata e nem quem está sendo contratado. Eu acredito que esse é um caminho que a gente vai seguir muito agora nos próximos anos e que vai estar cada vez mais certo isso. E nessa questão de estar cada vez mais claro essa parte de carreira, a gente vai ver uma burocratização muito grande dentro do digital. Empresas se estruturando realmente, virando negócios, porque vender cursos de 2 em 2 meses não é um negócio, né? Obrigado. Polêmica. Muito bom. Polêmica da faculdade de administração. E eu acredito que é muito isso que a gente vai ver e já tá vendo também, né? Porque a gente já vê muitos players falando sobre isso, falando sobre essa construção da escada de valor. Tu até falou do, o e-book não funciona mais. Olha pro mercado americano, cara. Eles continuam com o e-book como produto de entrada. Então, assim, acho que aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas... colocando regrinhas e regrinhas e regrinhas justamente para criar uma copy mais agressiva, se destacar, o mundo vai acabar e etc. E, na verdade, a gente está indo para uma profissionalização, uma certa burocratização, um momento em que a gente não vai mais ver, talvez, comissões tão gordas assim acontecendo, principalmente se tu tá começando agora, tipo assim, quer sentar na janelinha, não, coloque-se no seu lugar, Tem uma né? bela fila hoje em dia. Uma bela fila.
Então, é muito esse processo. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa que acontece em qualquer outro mercado. Medicina, profissionais bons, profissionais ruins. Advocacia, profissionais bons, profissionais ruins. Então, é trabalhar em si mesmo, sabe? Trabalhar na própria habilidade, na própria técnica, no próprio comportamento, que também é uma grande questão do digital, que a gente vê aí pessoas muito, assim, relapsas, recebem oportunidades gigantes e não estão prontas para lidar com essas responsabilidades na cabeça mesmo. Então, é muito isso que a gente vai ver. E a segunda pergunta era qual mesmo? Futuro. Tá no começo? Não. Acho que tinha uma outra. Não é essa. Tá no começo? Tá começando? Inclusive, já deixando a tua pergunta um pouquinho mais complexa, tem as tais inteligências artificiais, que no teu caso, elas... Muitos falam, eu adoro quando eles falam isso, eles estão roubando as profissões do designer, do copywriter. Então, como é que você se sente tendo a sua profissão roubada por um robô? Bela Franceschini. Como é pra vocês escrever todas as cópias de vocês com o ChatGPT? Uma merda. Sem sentido. Eu fico assim, não, porque vai tomar... Não, gente, nem eu não sou copy, não sou estrategista, não sou gestora de tráfego. Eu uso o ChatGPT, eu falo, não é possível. Vontade de tacar, às vezes, o computador no chão. Aí tem toda a história, né, da alimentação e tudo mais. Mas foi muito bom, que eu até falei isso pra ele. Fazendo um adendo aqui, eu falei isso pra ele essa semana. Que eu escrevi assim, ó, olá, você é a fulana de tal, você faz isso alimentando o ChatGPT, né? Ele respondeu assim pra mim, eu não sou essa daí que você falou, não, eu sou o ChatGPT da inteligência, não sei o que. Juro pra você. Não me confunda. Eu fiquei impressionada, nossa... Até o ChatGPT tem personalidade agora. Agora sim, ele pode tomar ético, tá? Cuidado. Ele tem coisa que ele não responde, não. Tem brincadeira de mau gosto. Já que a gente tá na base da polêmica, teve nessa história da ética, teve um rolê aí, assim que ele foi liberado no Brasil, que você perguntava sobre o Bolsonaro, ele dizia que ele não poderia responder nada. E aí você perguntava sobre o Lula, um ativista, líder de um movimento, nananã. Aí, depois de uma semana, você pensava sobre o Lula tinha sumido. Não posso falar sobre isso. Ele meio que não captou que o Lula era um político e estava falando que o Lula era sinistro, brabíssimo. E ponto sobre isso, Bela. Daqui a pouco a gente volta para a pergunta, mas também tem a galera, a turma do nosso meio que realmente tem medo do processo. Então, elas se sentem... É aquela história da média baixa, né? Qualquer mercado, desde medicina a qualquer profissão majoritária do digital... O sarrafo é muito baixo. Então, quem é médio tira muita onda. Então, a gente vê um monte de gente média ganhando grana e tendo resultado. Muito. Então, se tu se dedica, faz o que tu tem que fazer mesmo, e, enfim, pensa além e faz esse ponto, porque a galera do digital, se for sobre a displicência, velho, eles não se tocaram que o digital é uma empresa como qualquer outra. Não é, o digital não é uma empresa, você não é um algoritmo, você não é um pixel, você é um ser humano e você precisa construir uma empresa, um time, liderar, hierarquizar, fazer todo o processo acontecer. E tem até uma coisa que as pessoas acham muito bonita no digital, que eu olho e falo, meu, liberdade. Que cagada. Não é nem isso. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas é assim, ó, eu fiz tudo sozinho. Eu já faturo 1 milhão sem equipe. Eu faturo 1 milhão sem investir nada de tráfego. Eu faço isso, aquilo, tudo sozinho. E eu penso, cara, parabéns, tu não tá construindo nada. Tu só tá tirando dinheiro de um caixa eletrônico e tu não vai ter nada daqui a pouco. Porque tu não tá construindo equipe, tu não tá treinando pessoas, tu não tá treinando líderes pra ficarem nas funções que tu vai ter que abrir mão. Tu não tá investindo no tráfego, tu não tá criando inteligência ali na plataforma para daqui a pouco fazer coisas maiores. Então, assim, as pessoas elas se vangloriam de fazer as coisas sem nada e sem ninguém, mas na verdade elas não estão construindo nada, né? A longo prazo. Sim. Então, é muito essa questão do negócio e isso do futuro, né? De será que a inteligência artificial vai acabar com os copywriters? A gente está entrando cada vez mais num momento em que a gente precisa começar a pensar. E aí, para alguns, vai ser bem difícil. Esse corte vai ficar incrível para usar. Isso vai virar um anúncio, vai ficar coisa... Eu já espero o ROI desse corte. Para alguns vai ser bem difícil, porque, pensa só, a forma como a gente se comunica com as inteligências artificiais, praticamente todas, é através da escrita. Quem escreve melhor, quem tem a habilidade de pensar e escrever, se comunicar
na escrita vai conseguir conversar com esses robôs e extrair o máximo da ferramenta. Então, a escrita não é apenas uma habilidade que a gente pode vender, mas é uma habilidade que a gente precisa para viver esse novo mundo, né? E aí, eu até estava vendo um podcast uma vez que o Walter Longo estava falando e ele disse assim, as pessoas não conseguem mais descrever as coisas hoje em dia. Elas não... Tipo assim, você olha para aquela parede, eu não tenho vocabulário para descrever a parede. Eu não leio, eu não me informo, eu não faço nada, eu não penso. Então, assim, esse tipo de pessoa descartado e vai fazer os subempregos como sempre, Sim. né? Sim. O vocabulário é que parede massa. É isso Caraca, da hora. aí. Uma parada essa parede. Não é? E o que eu vejo muito, Bela, sobre esse trem nosso é que realmente está muito no começo. O digital mal começou e a gente não consegue mensurar e enxergar o futuro disso aqui tudo. É. Muitos acharam lá em 2020, no meio da pandemia, no início dela, que era... Muitos até jogaram com pirâmide, por exemplo, o papel de marketing de afiliado, né? E não, isso é pirâmide, e qualquer coisa que o digital propusesse era pirâmide ou qualquer coisa do tipo, ou que vai acabar, daqui a pouco isso aí passa. Isso é mais alguma coisa que vai, enfim, acontecer e vai morrer. E a gente não tá vendo morrer. Mas foi muito o lance do que ela falou de profissionalizar. A partir do momento que vira, de fato, uma profissão, ela fica totalmente consolidada no mercado e ela não vai ser extinta. Ela, na verdade, ela vai se aperfeiçoando até gerar novas funções, novas habilidades e tudo mais. Então, no início, eu acredito que era... Acredito não, com certeza era muita novidade para todo mundo. E agora, tendo bons profissionais para guiar a nova geração, isso também vai fazer muita diferença. É trazer verdade. pessoas novas boas, quem ficar ruim vai ficar pelo caminho, de fato, e isso acontece em todas as profissões. Tem uma profissão antiga, como a medicina, por exemplo, tem novas especialidades ocorrendo na medicina a cada década. E aí são especialidades que vão se aperfeiçoando, criando novos especialistas com novos estudos e tudo mais. No digital é a mesma coisa. Agora as pessoas estão entendendo que ele não é mais um negocinho que você vai fazer em paralelo com uma profissão que você tem. Eu entrei até no seu Instagram hoje para olhar algumas coisas, aí eu vi que alguém te perguntou sobre eu posso ser copy e CLT ao mesmo tempo? Aí você falou, não, até pode se isso não for para longo da sua vida. Você tem que determinar a sua meta, ver quando você quer sair do CLT para aí sim você ser um verdadeiro copy. É a mesma coisa, um médico não vai virar e falar assim, eu posso ser médico e ser advogado na parte da noite? Não tem como fazer isso. É loucura, né? Tipo, se tu pensa, é loucura. Tu fica... É loucura. Aí, antigamente, isso era vendido como uma possibilidade incrível de você fazer uma renda extra. A famosa renda extra. Só que isso não é uma renda extra, não é uma profissão. Aí fica um monte de gente achando que isso é renda extra, ou seja, se especializando muito pouco e fazendo 10% do que a profissão de fato pode entregar. 100% isso. E é a realidade, né? Vamos diferenciar agora os homens dos meninos. Os homens dos meninos. E trazendo essa parte de se especializar, de aprender, Bela, saindo até um pouco da nossa polêmica. Cara, a galera quer começar hoje. A gente já deixou claro pra você que ainda dá tempo, tá? Mas não dá muito tempo. Então não fica esperando também 2, 3, 5 anos, porque daqui a pouco tua única missão vai ser conseguir virar CLT de alguém júnior. Hoje você ainda consegue do nada dar uma canelada, falar meia dúzia de groselha nos stories e conseguir ter um produto. E conseguir uma carreira empreendedora do jeito que todo mundo acha que é incrível e maravilhoso. Gentil toda a vida. Dá tempo ainda, mas corre. E Bela, dentro desse atual momento, queria que você falasse um pouco de como você aprendeu, né? Você já trouxe a tua literatura, né? A parte de você ler, o hábito da leitura, traz para você uma capacidade cognitiva, capacidade de vocabulário e de escrita potente, né? Mas como que você transformou isso no que tu faz hoje? Como que tu criou o método que tu tem hoje para criar e para fazer essa persuasão e essa estratégia acontecer? E quem foram teus mentores nessa trajetória? E até um ponto, né? Quem tu indica para começar a aprender que não seja você? Boa. Não, no caso eu indico eu mesma. Eu mesmo. No caso, copywriting, eu. Legal. Quando eu comecei, eu acho que não tinha tantos cursos de copy no mercado.
foi no final de 2020 ali. Tinha um curso muito grande que eu fiz logo que eu entrei na agência. E o que me ajudou muito e que eu sempre falo para as pessoas é que copywriting não é uma profissão que tu começa do zero. Tu traz as tuas vivências, as tuas experiências, as coisas que tu já aprendeu na tua vida para copy. Então, por exemplo, eu trabalhava como advogada. Pô, eu já tenho uma certa base de persuasão, uma certa base de escrita e eu posso usar isso nessa nova profissão. Então, não é uma profissão que tu, esquece tudo que tu aprendeu e agora vamos começar do zero. E eu também não comecei do zero. Eu já tinha feito a minha faculdade de administração, já tinha trabalhado em consultoria, eu já estudava muito sobre marketing, então eu já entendia como fazer as pessoas desejarem uma coisa, já tinha trabalhado nessa empresa de dados que era do digital, então eu trabalhava muito com análise de dados, com pesquisa, então isso me ajudou muito na hora de fazer pesquisa, de analisar a pesquisa, de manipular esses dados. Então eu já tinha essas habilidades e eu tinha parte da escrita que sempre foi uma paixão e o meu Instagram que eu escrevia post praticamente todos os dias. Mesmo que não fosse copy, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo na época, eu já escrevia, já entendia, já ia entendendo assim, algumas coisas. Então, quando eu comecei, eu não comecei do zero, assim como eu acredito que ninguém começa do zero. E aí, ao longo dessa minha jornada, o meu primeiro mentor foi o Robert Amorim, que foi uma pessoa que me ajudou muito assim na minha caminhada. Ele era mentor de copy mesmo. E na época eu lembro que eu paguei R$5.000 na mentoria dele. E era tipo assim, um valor muito absurdo pra mim. Foi lá no início, hoje nem é mais isso. Mas fazer esse primeiro investimento foi talvez a coisa mais importante da minha carreira toda, né? Porque desbloqueou uma coisa assim de... eu não preciso de mais um curso. Agora eu preciso de uma pessoa que me guie aqui, que seja um mentor. E aí depois vieram outros mentores. Então veio a Betina, que me ajudou muito a desbloquear essa minha parte como especialista. Então saí do bastidor oficialmente para lançar os meus produtos. Depois veio o Damásio, que me ajudou muito nessa parte de estruturar a empresa, começar a pensar em outras campanhas, enfim, deixar o negócio mais robusto mesmo. E como eu tive essa jornada assim de copywriter para empresária, para infoprodutora também, tiveram coisas na minha caminhada que talvez não vai ter na caminhada de todos os copywriters, né? Que vão escolher estar apenas no bastidor. E tem pessoas que gostam disso. E, inclusive, a gente faz o DISC. Não sei se vocês conhecem o DISC. Lá na minha mentoria. E a maior parte das pessoas é estável e conforme. São pessoas que não querem estar na frente das câmeras, não querem estar num podcast, por exemplo, e tá tudo bem. O lugar do copywriter, na maioria das vezes, vai ser no bastidor, né? Então, tiveram esses diferentes mentores. E aí, como que eu criei o meu método? Muito observando a minha forma de aprender. E eu percebia que as pessoas elas tinham muita dificuldade de sair do não sei o que é copywriting para criar uma big idea. E aí eu pensei assim, como que eu posso deixar esse processo mais simplificado? Bela, o que é Big Idea? Olha as perguntas, né? Uma grande ideia. Big Idea é a ideia única que vai nortear toda uma campanha. Agora, como criar? Onde surge? Qual é? O que fazer? Arrasta pra cima. Show, só pra auxiliar todo mundo. Boa. Então, assim, a pessoa, ela era muito crua e daí ela queria escrever uma campanha de 7 dígitos. Não é assim que funciona. Tu não sabe nem escrever um e-mail, cara. Não sabe nem escrever um anúncio, que é um textinho assim. Tu vai escrever 20 textos assim? Então, eu tentei fazer dividir mesmo o processo em várias partes. E aí, a minha esteira hoje, ela é do aprendiz ao sênior. Então, eu pego cada degrau da escada do copywriter, da carreira do copywriter, e eu falo muito de carreira não no sentido de entrar numa empresa e fazer carreira, mas da pessoa ser líder da própria carreira. Então, eu sei que hoje eu sou júnior e eu tenho esse problema na técnica, eu tenho esse problema na minha mentalidade, eu tenho esse problema na minha gestão. Quando eu arrumar essas coisas, eu vou conseguir para o próximo degrau, que é o pleno, e assim vou evoluindo. Como que você conseguiu identificar isso? Assim,
muito vai pela parte de você se conhecer bastante também. E aí você entender a época que você era júnior e como você foi evoluindo, e você meio que usa isso como um parâmetro para transcrever os seus alunos. Também. E eu converso muito com os meus alunos, eu sou muito próxima deles, desde o início, assim. Então, eu sempre peguei como uma boa copywriter, né? Sempre fazendo pesquisa, então sempre fui pegando as percepções, entendendo quais eram os problemas, os desafios. E o meu objetivo sempre foi diminuir o nível de complexidade. Então, assim, se tem uma coisa que é esse dragão gigante, como que eu posso deixar ele um cachorrinho filhotinho? É sempre esse meu pensamento, sabe? Ai, Bela, comecei a receber muita mensagem. Não consigo meu primeiro cliente, não consigo meu primeiro cliente, não consigo meu primeiro cliente. Então, eu vou te entregar um produto para tu conseguir o teu primeiro cliente. Com 9 passos. E a pessoa, cumprindo os 9 passos, ela consegue. E foi um grande sucesso. Não consigo chegar nos 5 mil reais. Então, eu vou te entregar um produto para tu chegar nos 5 mil reais. Então, faz isso aqui que eu tô te falando, tu vai conseguir. Foi um enorme sucesso. Então, foi assim que foi sendo construída a minha esteira. É a história do parar de pensar em produto, né? É. Extinguir produto do vocabulário e falar a palavra problema. Qual é o próximo problema que você vai causar no teu usuário? E indo para o digital, né, a gente tem muito a falácia de quem está do lado de fora sobre esses caras só querem vender curso, né? Assim, no caso, a gente realmente quer vender tudo o tempo todo. A gente não é ONG, tá? Então, a gente realmente precisa vender. Assim como você também precisa vender alguma coisa que não seja tu ou do seu chefe, whatever. Você precisa vender. Então, a nossa missão é fazer com que esse cara seja nosso cliente pro resto da vida dele. Exemplo, lá na nossa empresa, a gente ampara a galera da saúde de ponta a ponta. O cara tem até time comercial atrelado do negócio dele, que é nosso. No teu caso, é isso que tu falou. O cara saiu do primeiro cliente, 5K, 10K, daqui a pouco tem a galera que quer chegar nos 6 dígitos, você vai ter um produto de 100K, daqui a pouco você tem uma mentoria para o cara ficar fazer 7 dígitos por mês com copywriting, então é o percurso, é tirar o vocabulário, e tem muita gente que samba, parece o carnaval dos produtos, tu olha a esteira do cara, tem e uma nem árvore. ele sabe, né? Nem Nossa, ele sabe. vários copywriters... Qual que é o melhor produto para mim? Ah, tem esse, tem esse. As promessas tudo cruzadas, não sabe o que resolve. Cara, tem umas coisas bem, assim, bizarras no digital, né? Ela transformou, tava pensando nisso até agora. Ela transformou as ideias, as dores dos alunos nas big ideas, no que você iria entregar. Achei isso sensacional. Agora, como que eu passo isso para mim? Isso arrasta pra cima de novo. Vamos desenvolver minha esteira aqui. Aqui agora, por favor. Eu quero 20% assim do produto, só para escrever. Mas o ponto disso, Bela, dentro disso que tu criou, e a gente, acho que você deve ter tido essa dificuldade, quando a gente para criar o nosso produto, a gente tem que pensar no método, né? E eu não sei se você passou por isso, mas eu quando fui criar o método, eu falei, mano, não tenho método. Eu só faço. Eu na vida. E aí, tive que parar para, peraí, não, eu faço isso já tem 2 anos. Tem um método. Dá certo? Tem alguma coisa. Deixa eu ver o que se repete, o que eu reproduzo o tempo todo. E cheguei num ponto comum e a metodologia nasceu. E dentro disso, eu queria saber como que tu faz para ter essa facilidade para criar, ajudar as pessoas a criar essa simplicidade de visão, de ótica. E o outro ponto, que eu não sei se você tem essa paranoia também, mas eu, por exemplo, não consigo mais assistir um filme em paz, ler um livro em paz, ver uma série em paz. Eu vejo um outdoor na rua, eu fico encucado com o outdoor. Porque vem ideia, vem possibilidade. Eu tô vendo vídeos Velozes e Furiosos, eu falo, velho, dá pra usar isso em determinada narrativa do cliente, que o objetivo é... Muito louco, muito louco. Uma Pra praga. mim, vem ideia de Reels, de TikTok. Eu já fico, meu Deus, eu posso fazer um TikTok assim, falando isso. Eu tenho muito isso também. Tudo é que, assim, isso também é muito a mente do empresário, né? A mente do empresário não desliga. A gente Sem tá fronteiras. sempre pensando numa nova forma de fazer, num jeito diferente, numa ideia, numa coisa que dá pra aplicar. E às vezes estou no Instagram, vejo uma coisa para um cliente, já mando direto, já é uma loucura, né? Tipo, é uma cabeça muito louca. E sobre o método, primeiro é a questão da prática. Então, antes de ser infoprodutora, eu fui copywriter por bastante tempo, eu desenvolvi isso para os meus clientes, eu fazia isso várias e várias e várias vezes. Então, eu criava mecanismos únicos, né, que a gente chama, muitas vezes. Então, eu já tinha muito
mais claro isso na minha cabeça. E eu gosto muito dessa coisa do passo a passo. Então, é muito uma coisa também do meu conforme, né? Então, ter esse caminho definido, exatamente o que precisa fazer em cada um dos momentos ali. Eu não gosto muito de desenhar isso. Tipo assim, eu gosto de ter uma pessoa junto comigo e ela vai escrevendo, sabe? Eu vou falando. Eu já percebi que eu sou mais assim. Mas eu adoro fazer as pequenas tarefinhas. Eu acho que é muito isso o segredo. Porque a gente faz as coisas todos os dias de uma forma muito parecida. E às vezes a gente fica, não dá pra ensinar. O que eu faço é muito único. É até um pouco de arrogância, né? Sim. O que eu faço é muito único. Não dá pra ensinar o que eu faço. Porque eu sou perfeição, né? Sim. E não é verdade. Tu pode ensinar o que tu faz numa medida em que aquela pessoa vai conseguir aplicar. Talvez ela não vai ter o mesmo resultado que tu tem hoje, porque tu tem o tempo de prática, mas ela vai ter resultado. Então, é muito ter essa visão também de puxar, ancorar um pouco mais para baixo ali a transformação, né? Eu acho que criar metodologia é uma coisa muito difícil. Eu sou muito prática. Então, eu tenho 10 anos de passo carreira. A passo com 2 passos. 7 anos de carreira dentro do que eu faço mesmo hoje em dia, da harmonização. E eu, até hoje, mesmo tendo treinamentos há 5 anos, até hoje, eu não considerava que eu tinha uma metodologia. Quando a gente começou a desenhar algumas coisas mais estratégicas, ele falando, desenha aqui sua metodologia. Qual o diferencial da sua metodologia? Eu fico assim, gente, mas como assim metodologia? Eu não tenho uma metodologia. Eu venho aqui, atendo a pessoa de tal jeito, cada pessoa de uma maneira única, porque cada pessoa me responde de um jeito diferente. Então, eu tento extrair daquele paciente ou daquele aluno o melhor dele, mas cada um do seu determinado jeito. Mas eu não tenho metodologia de aplicação, de coisa. Sempre foi fazendo o correto, só que individualizando cada um. Como que, para o meu caso, eu consigo criar uma metodologia, já que eu individualizo tudo? Aí eu fico pensando nisso a todo momento. Só que a metodologia também não está só por trás da técnica. Está por trás de todo o contexto. E aí, o que você falou lá no início, de você pegar o seu aluno, tratar a mentalidade do júnior, do sênior, do pleno, a metodologia, às vezes, está desde a mentalidade, do que a pessoa pensa ali, lá no fundinho, para aí ele ir desenvolvendo até ele, de fato, aplicar uma técnica, às vezes, com mais primor ou não. Mas eu continuo assim achando um pouquinho difícil, confesso. O que eu diria é que a minha metodologia, ela nasceu muito também dos gaps que eu via no mercado. Então, por exemplo, tu vê que os cursos não costumam tratar a mentalidade da pessoa. Os cursos não costumam tratar ali a parte técnica de uma forma específica. Então, tu vai entendendo os gaps e a partir disso tu vai criando a tua forma de fazer. Quando eu comecei, eu percebi que ninguém ensinava o copywriter a negociar e a prospectar. E, o copywriter é o cara totalmente introvertido. Ele é o nerd. Tipo assim, da caverna, que tem pavor disso. Então, o cara tinha uma super técnica, e às vezes eu vejo isso na mentoria. O cara é muito bom e ele tá ganhando R$2.000. Porque ele não tem coragem de vender o serviço dele, sabe? Sendo que tem gente que precisa. E eu fico até brava com isso, né? A gente está aceitando currículo na Follow. Esse daí É o currículo da Bela. Vai te cobrar aí 70 falas de salário. Não, desse cara bom que ela tá falando que tá ganhando R$2.000. Manda esse cara pra mim. Porra. Ele já pensa alto, né? Não quer. Bota a Bela aqui. Mas muito identificar esses gaps de mercado. E outra coisa, pensando no teu público, quais são os marcos que essa pessoa tem ao longo da carreira dela? Tu fala pra... Saúde. Mas tu fala pro cliente final ou tu fala pra profissional que vai aplicar? Eu falo pros dois, né? Mas pra questão de metodologia, pro profissional. Tá. Fazendo mesma lógica do meu produto, essa mulher, ela vai ter que ter um primeiro cliente. Então, o que ela precisa para atender o primeiro cliente dela? Fazer o primeiro procedimento, talvez Botox. Qual que é a melhor forma dela começar? Qual que é o melhor procedimento para ela fazer se ela está começando? Então, tu vai ensinar esse procedimento e tu vai ensinar ela a vender esse procedimento.
Modelando os cursos da Bela, vou colocar aqui. Te ensino a conseguir o primeiro paciente de Botox. Te ensino a conquistar R$5.000 com a harmonização. Qual é o próximo produto? Tem uma galera que vai ao pé da letra. Mas é legal, faz sentido total. E é engraçado porque eu registrei, graças a uma sanidade que eu tive, eu registrei na virada do ano os nomes dos meus produtos, né? E desde que eu registrei, várias pessoas tentaram pegar o meu primeiro cliente. Porque tu pode fazer meu primeiro cliente de Botox, meu primeiro cliente estrategista. É igual viver de renda do Perrini. Exatamente. Viver de tudo. Viver de tudo, exatamente. Ele tinha um curso digital muito legal, né? Chamado Meu Primeiro Salário Online. Eu achei incrível esse nome, Meu Primeiro Salário Online. Só que as pessoas levavam realmente ao pé da letra. De ser salário mesmo. Não, além disso, era... Quem é mais técnico vai entender, era um tripwirezinho. Então era bem low ticket, era um produto de R$20. Era a abertura do processo, era o front do front. E a gente brinca que não era o topo do funil, não era o topo do mundo. Porque o cara pagava os R$20 e vinha na minha direct. Um perigo, comprei o curso. Cadê meu salário? Cadê meu salário? Eu achava incrível, eu chorava de rir. Meu engajamento nessa época foi na louca. Eu printava e jogava pros stories, fazia uma loucura. E, Bela, trazendo esse ponto que você falou de método, eu trago uma coisa que eu trago muito que eu levo muito pros clientes, que é a minha missão com eles, dentro de todas as várias missões que ele nos contrata, mas a minha principal missão é criar nele a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Então, quando a gente consegue separar essa loucura que fica aqui dentro todo santo dia, diariamente, a gente enxerga muita coisa de valor que passa batido pelo dia e, normalmente, a grande maioria não bota para fora, ou porque não sabe, ou porque tem vergonha, ou realmente se acha mais importante do que a própria mensagem. Não, ninguém precisa disso, é meu e tal, não quero mostrar para todo mundo que eu sei. E quando a gente consegue criar a capacidade de pensar sobre o que a gente pensa, primeiro que a gente se entende. E eu sou do time que eu primeiro preciso me autoconhecer e depois eu me autodesenvolvo. Senão eu me desenvolvo na direção errada e fico completamente perdido com o desenvolvimento que a gente tem. Como a gente vira e mexe, vê muitos especialistas, sejam no nosso time, sejam do lado de fora, indo na vertente de o cara é bom num monte de coisa, mas ele não é bom no que ele quer ser bom. E é a história de troca de carreira. Então, dentro do digital, isso é viável. Ou ele acha as coisas muito bonitas e ele quer ser igual, mas, na verdade, ele não tem que estar fazendo aquilo, não, né? Eu quero ser copy. Mas, velho, você não é um bom escritor. Exato. Você vai ter que cortar um dobrado. Você é muito bom designer. Por que você não é designer? A pessoa não gosta de escrever. Eu quero ser copy. Minha filha, tá maluca? Não gosta de ler. Não, assim, não tem como, não tem nem milagre pra fazer isso. E isso que tu falou é muito interessante, porque quando eu comecei como copy, eu tinha uma visão sobre mim muito diferente da visão que eu tenho hoje. Eu tinha uma visão que eu era muito introvertida, que eu nunca ia ser especialista, que eu nunca ia ser empresária, que eu não servia pra isso, que não tinha nada a ver com o meu perfil. E aí eu percebi que eu tava completamente errada, sabe? E eu lembro que até nas terapias que eu falava, a minha psicóloga ficava rindo. Ela ficava rindo, assim, eu falava, eu não quero ser líder, eu sou uma péssima líder, não sei o quê. E ela ficava rindo, porque eu realmente não me conhecia. Sim. E aí, da gente não se conhecer, a gente acaba jogando fora os nossos talentos e foca em coisas que não tem nada a ver com a gente, né? Então, isso é muito verdade, assim, essa parte do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, eu diria que nesses últimos anos eu investi muita grana em treinamentos, em mentorias, mas eu investi a mesma quantidade de grana em técnica e em desenvolvimento pessoal. 50-50. Porque, assim, se a Isabela, copywriter, empresária, especialista, não conseguir segurar o tranco, cara, eu já vi lives de especialistas, já participei, né, como copywriter de lançamentos, em que o especialista surtou antes da live, investimento de R$200 mil. Chora de babar. Então, surtou, tipo assim, não vou fazer mais. E eu já participei de lançamentos. Ano passado a gente fez um lançamento com investimento de R$1 milhão, que caiu a internet, tudo no estúdio. Na hora de entrar na live, o especialista segurou, 20 minutos depois ele entrou com força total e ele quebrou tudo e a gente faturou muito. Então, assim, eu sempre olhei pra isso e falei, eu não quero ser essa pessoa que surta e chora e desliga tudo. tudo. E que acaba com o seu próprio negócio, sabe? Indo de forma profunda nisso que tu falou, Bela, a gente entra numa situação e numa comparação de temperamento. Né? E eu também sou muito a favor de uma outra frase famosa,
que é temperamento não se muda, temperamento se tempera. Você não mudou. Tanto que quando eu brinquei com você, quando a gente se conheceu, eu disse, tu é famosa, hein? Tá virando prodígio e tal. A tua cara pra mim foi o cara de timidez. Você olhou pra minha cara sabe, pessoa escrota. Não, ai, tipo, que saco. valeu. O pior Sou é muito que famosa e ele falando comigo. Às vezes parece que eu tô sendo arrogante, mas não é. Não, porque eu sou, timidez. tipo... A tua cara pra mim foi de tipo... Sabia nem como reagir. Valeu, tipo... E aí, tudo bom? Que isso? É um temperamento tímido. Eu sou melancólica, né? É melancólico, é até parte fleumático nesse ponto. Então, como que tu fez pra liderar o teu movimento e ter esse tempero sanguíneo no teu processo? Boa. Porque a grande maioria, eu vejo isso no meu time, inclusive eu bato com você, que é do nosso time. Vocês entram, vira e mexe em call com cara de bunda, eu fico com vontade de socar a cara de vocês. Vocês precisam aprender. A gente treina vocês, inclusive. A gente treina eles o tempo todo sobre como criar essa temperância a ponto de, velho, eu sei que você é introvertido, é tímido, tem uma dicção não tão avançada, não se comunica do jeito que gostaria. E a gente treina bastante sobre isso, mas se você não botar a cara a tapa e não fizer acontecer, você vai continuar sendo o do cantinho da caverna. E o do cantinho da caverna sempre ganha menos. Eu não tô falando de grana, não, tá? Eu tô falando de ganhar a vida. A sua vida ela é sempre menos do que poderia ser. Então, como que tu fez para ativar esse teu sangue e governar a tua mensagem o tempo todo? Eu tinha, até retomando assim, DISC, né? Eu tinha um lado introvertido muito mais forte ali, do meu lado conforme. Então, uma pessoa mais certinha, mais introvertida, que fica mais na sua. Mas eu acabei construindo uma dominância e um influente muito forte também nesses últimos meses, assim. E pra mim é muito isso que tu falou de se conhecer. Então, por exemplo, vim agora pro Rio, tô fazendo podcast, amanhã tem evento, sexta tem evento, sábado, me esquece, entendeu? Tipo assim, eu não quero... Minha bateria social acabou total, é assim. Eu não quero ver ninguém, só o meu namorado e olhe lá, sabe? Então, assim, é muito ter esses momentos de, por exemplo, ai, vamos pegar um quarto junto? Não, não vamos pegar um quarto junto. Não vou pegar quarto junto. Porque eu preciso... Eu não quero. Pelo amor de Deus. Eu preciso ter o meu momento, entende? De chegar de noite e dormir e ficar tranquila. E eu não sou uma pessoa antissocial ou qualquer outra coisa. Por exemplo, uma característica do meu perfil é que quando eu sou apaixonada pelo que eu falo muito. E eu falo de uma forma muito apaixonada. Agora, se tu me coloca aqui pra falar do futebol, do Flamengo, do Maracanã, eu vou ficar tipo assim... What the fuck? Tipo assim, legal, Seus sabe? bostas. Vou retrair, não domino esse assunto. Quando eu Sim. não domino o assunto, eu já fico mais introspectiva também. Então, tem essas questões assim que eu fui aprendendo. Esse é o ponto, porque eu sou claramente sanguíneo, né? Então, assim, até o assunto que eu não domino, eu dou pitaco à vontade. Sim. E o cara acha que eu sou especialista naquele trem, no final das contas. Nem que ele tem que dar um Google no meio da conversa pra Plá, entendi qual é. Vamos, rapor, vamos pra porrada. Mas, no teu ponto, é exatamente isso. Tu não se transformou numa pessoa sanguínea, mas tu criou essa parte temperamental a ponto de, no digital, bater o olho num Reels teu, num Stories teu, numa escrita tua e falar, mano, essa mina deve ser... foda demais. E tu é, mas eu digo assim, na sensação de contato, ela deve ser aquela pessoa criativona que fica, sabe? Loucona, CEO aí do Google, vendo sabe? ao vivo, tipo... Chegando ao vivo, tá dela aqui, com o expectativa e caderninho no rolê realidade. aqui, ó. Quietinha, discreta, então... Esse temperamento deve ser criado, né? Pra ter essa mensagem forte. E é muito começar a se observar e entender como funciona. Então... no início o palco era muito difícil. Eu lembro das apresentações da faculdade, eu parecia um robô, assim. Mas eu entendi, pra eu subir no palco... Tu até ganhou palestra do Damásio? Então, depois ganhei palestra e tal. E eu sempre falei, eu sou péssima de palco. Mas é que eu não me conhecia, sabe? Então, aí, por exemplo, tu chegar lá no freestyle, né? Eu chego com tudo preparado. É isso. Tudo preparado. Então, eu já sei o que eu vou falar, como que eu vou falar. Eu pratico cada palestra 3, 4 vezes. A primeira vez que eu pratico, eu tô assim, ó, nervosa, coração batendo, disparado. A segunda eu já tô mais calma, a terceira eu tô tranquila, a quarta eu tô confiante. Quando eu subo no palco, parece que eu tô brilhando. Nossa, nasceu pra isso. E eu lá aqui, Mas ó.
exigiu um treino da sua parte. Muito treino. Isso é uma característica dela, da personalidade dela. E isso, para mim, é um pouco difícil. Até a questão das aulas, das mentorias. Entrar numa aula, numa mentoria e falar no freestyle, que nem ele faz, e conectar um assunto que ele começou lá no início até o final da aula e uma coisa fazer conjuntura com a outra e no passo a passo. Isso, para mim... Eu devo ter um certo nível de TDAH, com certeza, mas eu não vou conseguir conectar o que está lá no início com o final. Isso é muito prática também, tá? Muito prática. Para mim, funciona com slide, por exemplo. Não, eu tenho que me comunicar com alguma coisa pautando para eu visualizar e conseguir entregar a mensagem. Não tenho vergonha, timidez, nada disso. Mas no freestyle, assim, com a minha memória... Se tu me botar um slide, me botar tópico, eu me perco. Te perde. Você vai me ver falando, tipo assim, tentando catar o tópico que... O que eu tava falando olha mesmo? pra lá e eu não consigo, não rola. Uhum. Inclusive, já tiveram, por exemplo, fiz uma palestra recentemente, eu tinha 15 minutos para falar com a Sociedade de Cirurgia Plástica do Brasil. 15 minutos. Para falar sobre posicionamento e identidade no digital. Falei, fudeu. 15 minutos? Oi, boa tarde, valeu, galera, e fui embora. Aí eu falei, não, 15 minutos eu vou ter que fazer script. 15 minutos não dá, velho, peraí, vamos lá. Vou gastar tanto tempo falando disso, preparei. Se já tenho 30 minutos, eu já fico nervosa, que é tempo demais. Aí preparei, chegou na hora, tipo, tava 10 minutos pra eu entrar, eu olhei. Vai merda, não vou usar esse troço. Fui no mano a mano e rolou. E eu, nos momentos que parei, no meio do momento que eu tava falando, pra tentar lembrar do papel, eu me embolei. Eu não, esquece o papel, tira o papel, deleta, lixeira, limpa a lixeira, valeu, segue. Mas aí sabe o que acontece? O que acontece? A pessoa vai lá, daí ela olha. Eu queria tanto ser que nem o Ícaro de Carvalho. Não. Eu queria tanto ser que nem o Pedro Sobral. Eu queria tanto ser que nem a Priscila Zilo. Vou fazer o que ela faz. Cagada, né? Sim. Que a pessoa não se desenvolve, não descobre a sua forma de fazer. Sim. Ela fica pensando que ela vai ter sucesso imitando os outros, né? Sim. Exato. E encaminhando para o final, Bela, a última polêmica tem muito a ver com isso. A galera tem os olhos muito sonhadores do digital. Isso é ótimo, vai. Afinal, de fato, a gente até falou dessa burocratização que vai acontecer com o passar dos anos. A gente basicamente não tem lei, né, velho? Nem o nosso imposto é calculado da maneira correta. Até hoje, se for perguntar, bota aqui 4 contadores na mesa, o cara não sabe dizer. Cada um vai dar uma informação diferente de como se deve declarar o imposto. Até isso hoje é confuso ainda. Mas esse sonho de digital vai me trazer liberdade, ele é real, vai. Só que você tem que trabalhar muito. A tua liberdade é de trabalhar igual um corno todo santo dia. Né? Sem paz, sem férias. Essa é a tua liberdade. Porque você quer construir algo muito grande, você quer construir a tua mensagem cada vez mais forte, e por aí vai. Mas é muito importante lembrar, e quero ver se você concorda comigo, que caras como esses, como Pedro Sobral, Zilo, Ícaro de Carvalho, Wendel Carvalho, Pablo Marçal, a gente pode citar o próprio Vitor Damasio, Érico, eles são os Neymar do processo. Quantos Neymar tem no jogo? Eu não estou dizendo para você sonhar pequeno ou achar que você pode ser médio, para você ser medíocre. Eu estou falando que se você for com a cabeça de que você vai virar o Pedro Sobral em 2, 3 anos de trabalho, você vai se atolar. Porque esses caras estão há 12, 10, 15 anos no mercado onde era só mato. Então, o que tem de recado para essa galera que está entrando agora ou que entrou há 1, 2 anos e às vezes já está até chateado, achando que o mercado não é isso tudo, que não vai conseguir. Porque, de fato, focou num objetivo muito longe e viu que as coisas não são tão simples e que a magia do digital não é tão mágica assim. Boa. Eu acredito que, primeiro, a meta que tu coloca pra ti é muito importante. E ela vai definir se tu vai continuar ou não caminhando. Porque se tu faz isso que tu disse, que é estourar na meta e colocar um negócio muito acima, tu vai desanimar, cara. Porque parece que tu nunca tá chegando lá, mas na verdade tu tá invalidando ali os pequenos passos que tu tá dando. E eu tenho uma frase que eu falo sempre pros meus alunos, que é: eu pago o preço de viver nas minhas próprias regras. Se tu quer viver nas tuas regras, tu tem que pagar o preço. Uma coisa tá aliada à outra. Não existe isso de é a minha liberdade, tudo que eu quero, sem nenhuma obrigação atrelada, né? Então, tu precisa entender até onde tu tá disposto a pagar o preço. Isso precisa estar aliado à tua meta. A gente vê muito no digital, e eu tenho alguns mentorados eu até acho engraçado, né? Que me falam assim: nossa, Bela, eu comecei na mesma época do Érico Rocha.
E uma outra mentorada que me falou esses dias, nossa, Bela, eu comecei junto com a Duda Vieira, acredita? Eu falo, acredito. Muita gente começou junto. Sim. Mas quantas pessoas pagaram o preço que a Duda Vieira pagou? Quantas pessoas pagaram o preço que o Érico Rocha pagou? Continuaram. Fizeram algumas coisas que não deram certo e continuaram. Botaram a cara a tapa ali quando era enxurrada de crítica, enxurrada de pirâmide e daí pra baixo. Lançamento que vai mal. Toma-lhe prejuízo. Prejuízo, equipe que inflou demais tem que demitir. Decisões difíceis da vida de um empresário. E assim, as pessoas que mais têm sucesso são as mais constantes, as que mais caminham. Acima do super resultado, elas colocam o caminho, o processo, o rumo que elas estão seguindo ali para chegar no resultado. E elas vão pagando esse preço todos os dias, né? Eu faço um gerenciamento disso, Bela. Você falou da constância. Eu faço um gerenciamento que normalmente a galera quer o tempo todo acertar, né? Uhum. E esse quero acertar traz até um grande medo de errar, o que faz o cara dar passos muito assertivos. Ele não quer dar um passo que talvez possa dar errado. O que faz ele ser uma linha muito equilibrada. Quando a gente fala de equilíbrio na comunicação do digital, significa uma pessoa morna, amena. Ela é uma pessoa equilibrada, ela tem uma linha muito constante, ela não é nem incrível, nem ruim, ela é uma média do mercado. E eu tenho um processo que eu falo muito com o time, que é, vocês precisam errar o mais rápido possível. O meu rolê é que dentro de uma semana, dentro de 15 dias, dentro de um mês, eu preciso que vocês tenham um acerto a mais do que todos os erros. É o superávit do acerto. Você pode errar, desde que você tenha 35 erros e 36 acertos, você tá no jogo, irmão. Uhum. E o rolê da constância é esse, porque esses 35 erros que tu teve para os 36 acertos, eles não vão acontecer de novo. Uhum. E com o tempo, o um que você soma, chega no final das contas e, velho, peraí, eu errei 100 vezes, mas eu acertei 532. Ou seja, eu fiquei milionário, tenho uma empresa foda com um monte de funcionário, porque eu me esfolei durante 10 anos. E aprendeu rápido, né? Exato. Processo de aprendizagem rápida. E é desenvolver a mentalidade, porque tem muita gente frágil, né? Então, você pode ter 500 acertos tendo 100 erros. O erro fica maior do que os acertos. O ego você tá grita. frágil. Mata a pessoa. O ego grita, a fragilidade interna mesmo de se achar, de não ter confiança, de se sentir mal. Fala mais alto. E a gente teve... agora eu faço pouco um evento presencial, né? E a Betina foi. E eu sempre falo para os meus alunos, assim, para os meus mentorados. Todo mundo quer ser a Betina, né? No copywriting. Mas ninguém quer virar meme. Nossa, ela sofreu, né, meu? Então, muita assim... verdade. Tu não tem o resultado sem pagar o preço. Olha todas as coisas que ela passou na carreira dela. Se eu dissesse pra ti que tu poderia ter, mas passando por tudo isso, será que tu iria em frente? Não iria, entendeu? Não iria querer pagar esse preço. Então, tem que entender o que eu tô disposto hoje e é aqui que eu quero chegar. E assim eu vou caminhando. E como tu falou, putz, o erro é muito importante. Às vezes até começo a ficar nervosa quando a gente tá acertando muito. Eu fico assim... Vai dar merda. Tá, e aí? Quando é que vai vir o Tá acerto muito de contas da aí. vida? Nossa, O que eu não tô eu achava vendo? que era só eu que pensava assim, meu Deus, eu tô muito feliz, não é possível. Vamos continuar aqui, porque alguma hora pode Os ter terapeutas Faturou a admiram, beça, né? puta róia, e vai ter algum rolê no meio do Não, caminho o aí. que eu não tô enxergando nesse processo que tá estranho isso? Mas é isso, é um processo de tu conseguir te manter no jogo e fazendo e errando, acertando, mas assim, sempre nesse saldo positivo que tu falou e continuar, né? E eu quero saber, já estamos encaminhando para o final? Já. Então, eu quero saber, qual a expectativa da Bela para o futuro? Seu futuro, assim. O que você pensa, o que você se imagina, como você se vê? Quem é a Agora Bela você já daqui a 10 está anos? dominando os palcos, então você vai ser a cara dos palcos. Como é que é isso que você pensa? Eu imagino construir a empresa que mais forma copywriters no Brasil, os melhores e os mais bem pagos. Essa é a nossa missão hoje e eu não vou desfocar dessa missão. Então, eu vejo que muitos concorrentes e outros players acabaram desfocando dessa questão de formar copywriters e eu não quero fazer isso. Eu quero continuar nessa linha para que a gente, em 5, 10 anos, seja a maior escola aí de copy do Brasil para formar os profissionais mesmo. A indústria agradece.
Eu sei, imagina. E Bela, te agradeço pela presença. Muito bom você estar aqui. Aproveitamos a fome com a vontade de comer, já que você está no Rio, né? É raro ver. O gaúcho não vem pro Rio, né? Pois é, né, Ela gente? falou, já que esqueceu, Aqui nos do bastidores ali, eu não trouxe um biquíni, eu mostrei a foto da praia pra ela, olha como é que tá hoje. Aí ela levou de roupa E de ela de academia frente pra mesmo. praia. Eu tô de frente pra praia, eu não trouxe biquíni, eu não trouxe óculos de sol, eu não trouxe protetor solar. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? E obrigado pela presença, por aceitar o convite. E a gente tem um padrão, né? Que a gente precisa que você deixe uma mensagem para alguém que você queira deixar. Quando eu falo alguém, uma persona, tá? Então, quero que você deixe uma mensagem de impacto. Algo que, velho, você precisa fazer isso porque a tua vida vai acontecer dessa maneira. Algo seu mesmo, uma cultura sua que você tem de pensamento e de ação. Deixa essa mensagem pra gente ir junto contigo no Flow. Boa. Eu acredito que é muito essa linha do pagar o preço de viver nas próprias regras. A gente entrou em tempos meio difíceis, assim, nos últimos anos. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou no mercado. E as pessoas que mais conseguiram se sobressair, eu uma delas, foram essas pessoas que olharam para dentro, que entenderam o que queriam, que buscaram as suas paixões, que buscaram a sua forma de ver as coisas e que pagaram o preço para chegar onde chegaram. Então, assim, não existe ter o resultado sem pagar o preço. E quanto mais forte a gente deixa isso, mais a gente tranquiliza as pessoas. Porque quando é tudo muito fácil, muito rápido, muito simples, a pessoa fica até nervosa. Então, por que se é tudo tão fácil, rápido, simples, por que eu não tô conseguindo? Sim. Porque não é alecrim dourado. Então, assim, no momento em que tu entende que tu precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, tu tem tranquilidade e paz para viver isso na tua vida agora e daqui a um tempo colher o fruto de outras coisas, né? É isso, alecrim dourado. Presta atenção. Muito obrigado, doutora Israel Machado. Muito obrigada, Bela. Obrigada, Um prazer, gente. gente. Olha só como ela é linda, gente. Olha só. Depois Muito a gente prazer. conversa. Ih, Vou te vai rolar deixar o mais pitch. linda Eu ainda. não sei quem vai tomar esse pitch, se vai ser de lá, de cá. A gente pode fazer uma complicado. troquinha aqui. Obrigado por você que assistiu até aqui. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais um episódio, né? Um beijo pra você. Vambora. Dali.